Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio. Palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz a poderosa palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu repito: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor, o tema dessa mensagem é a coroa da vida, a vida de Deus em nossas vidas. O grande objetivo dessa mensagem é que você desperte mais do que nunca para a necessidade de cuidar, eu disse cuidar daquilo que Deus já lhe deu. Nós somos cobiçosos no nosso pedir a Deus. Nós não estamos satisfeitos com o que já temos e queremos mais, junta com as necessidades, as angústias da vida, as nossas fragilidades, e nós queremos, mas peraí, vamos colocar os pés no chão. Deus já te deu algo importantíssimo, glorioso, que é a coroa da vida. Ô pastor, e o que é essa coroa? Como assim? O que é isso? A coroa da vida, ela representa a sua salvação. Isto é, a vida de Deus, as virtudes de Deus, elas podem ser enxertadas na sua vida. Elas não só podem ser enxertadas, mas elas podem e devem ser aperfeiçoadas. Então eu quero falar sobre essa coroa. Eu quero falar sobre essa vida de Deus agora aplicada à minha vida. Quando nós falamos de coroa, logo vem a ideia de um rei. De fato, a coroa era colocada na cabeça dos reis, simbolizando a autoridade, simbolizando uma grande conquista. No mundo espiritual não é muito diferente. Quando nós aceitamos Jesus, recebemos a nossa salvação pela graça e sacrifício de Cristo, nós adquirimos uma condição espiritual privilegiada. Agora, nós temos armas para combater a nossa natureza humana. Quando eu falo disso, é só a gente lembrar um pouquinho lá do Jardim do Éden, quando o homem, ele se esforçou para pecar. O homem, ele fez força para pecar. Agora, nós adquirimos esta salvação, essa coroa, e agora nossa condição mudou. Agora, com essa graça e essa coroa, nós lutamos para não desobedecer. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, o homem não precisava se esforçar para obedecer e para glorificar a Deus. Era algo natural. Hoje nós precisamos se esforçar, espiritualmente falando, buscar esta graça, buscar esse aperfeiçoamento das virtudes de Deus na nossa vida. Então, essa coroa que Tiago fala no capítulo 1, versículo 12, ela deve ser entendida como a coroa da vida eterna. O maior prêmio que um ser humano pode receber para lutar contra o pecado. E esse grande prêmio, ele é um prêmio de honra. Por isso que o Senhor vai bradar lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o próprio Jesus vai dizer à igreja de Esmirna,
O Senhor vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Mas quando eu estava estudando esse tema, em oração, eu conversava com Deus mais ou menos assim. Eu dizia: Deus, nós estamos falando da nossa vida eterna. Nós estamos falando daquilo que o Senhor tem de melhor, que é nos dar a condição de vencer a morte e viver eternamente com o Senhor. O Senhor está falando de salvação. E eu fiquei pensando: Deus, como eu posso testificar? Quais são as evidências, Senhor, que comprove que eu tenho esta vida de Deus na minha vida? Porque eu já quero adiantar para você que não são as grandes obras que você faz que lhe certifica que você tem esta coroa, consequentemente a vida de Deus na sua vida. Não são as obras que você faz. Não é a dedicação que você tem às coisas supostamente de Deus. Não é o terno ou a gravata que você usa. Não é o cabelo comprido, não é a roupa comprida que vai determinar que você tem as virtudes de Deus na sua vida. E a minha conversa com Deus foi mais ou menos por aí. E uma coisa eu só pedi a Deus. Eu digo: Deus, eu só quero uma coisa, Senhor. Eu quero preservar essa coroa. Eu quero ter certeza que eu tenho esta vida de Deus, essa coroa. Eu quero cuidar, eu quero zelar. Eu não quero ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não o reconheço. Eu não quero naquele dia dizer: mas Senhor, eu me dediquei a vida inteira, desde a minha pouca idade, à tua obra, e ouvir: eu não lhe conheço, você não tem a coroa. Mas Deus, eu procurei ser um esposo dedicado, fiel à minha esposa, fiel aos deveres de homem na minha casa, guardião da minha casa, e ouvi de Deus: eu não os conheço, apartai-vos de mim. E eu dizia: Deus, o que é que eu posso fazer? Como eu posso aperfeiçoar essa virtude? Como eu posso certificar que eu tenho esta coroa? E eu estava com o celular na mão, eu fui colocando os tópicos, e eu vou falar aqui para você. Depois eu fui estudar e buscar um embasamento bíblico para tudo aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Primeiro, as evidências que eu possuo essa coroa, ou a vida de Deus em minha vida é: primeiro, somos preenchidos pela alegria da salvação. Você gosta de anotar? Anote aí. Ô pastor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a prova, pastor, que eu tenho essa coroa, a salvação e as virtudes de Deus na minha vida, é que eu tenho o que o Senhor chama de alegria da salvação? Mas como assim, pastor? Quer dizer, pastor, que agora eu preciso estar sempre animado, porque agora eu sou crente e eu estou crescendo na graça? Como é? Não, essa alegria não tem nada a ver com a alegria que nós estamos acostumados de ver, né? Você dizer: ah, que coisa boa, toda hora eu estou sentindo algo e é muito bom e eu tenho essa alegria da salvação. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Essa alegria, ela se aperfeiçoa através das virtudes de Cristo na nossa vida. Como, por exemplo, a virtude da voluntariedade. A voluntariedade, ela é uma grande marca de que nós temos a alegria da salvação. E ser voluntário é fazer um pouco mais, ou fazer aquilo que não é obrigação sua fazer. Aí a coisa agora estreita um pouquinho,
Porque como eu posso falar de voluntariedade se eu não cumpro nem o meu dever? Irmãos, eu confesso para você que uma das coisas que fortalece a minha fé, que eu fico, como posso dizer, eu fico preenchido em ver, é um obreiro na casa do Senhor, que não recebe um centavo, nem para suas despesas. É um homem que trabalha, é um homem que está lá cumprindo a sua obrigação, às vezes um trabalho puxado, que exige muito do seu condicionamento físico, às vezes mental, mas o seu desejo é fazer a obra do Senhor. O seu desejo é contribuir com as coisas de Deus. Irmãos, isso mostra que este homem, esta mulher, tem essa alegria da salvação. A voluntariedade, ela demonstra que nós temos, de fato, as virtudes de Deus na nossa vida. Eu lhe pergunto, como está essa virtude na sua vida? Quando eu falo de voluntariedade, eu me lembro de Davi. No Salmo de número 51, verso 12, após Davi ter pecado, Davi peca, comete um monte de bobagem, e pega o seu pecado, coloca debaixo do tapete, e agora o tempo passa, o povo parece que esqueceu do pecado de Davi, mas Deus não esqueceu. Quando Davi se deu conta, ele perdeu o que ele tinha de melhor. Davi diz no verso 10, 11, e pede a Deus com a mão na cabeça. Ele pede para que Deus traga de volta a alegria da salvação e um espírito voluntário. Na minha cabeça só vem essa imagem. Davi, quando ele gozava da plena alegria da salvação, ele era o primeiro a chegar no templo com a sua harpa. Quando Davi gozava da sua alegria ou da voluntariedade, a alegria da salvação, Davi mesmo, em meio à guerra, ele encontrava tempo para recitar as suas poesias e edificar os seus soldados. Cuidado. É uma palavra de alerta para você nesta manhã. Cuidado. Você pode não estar envolvido em pecados horrendos, iniquidade, mas talvez você está esfriando espiritualmente. As coisas de Deus já se tornaram para você um peso, um fardo. Tem que ir hoje, né, para a igreja, né? Todo mundo não vai, né? Não. Aleluia. A evidência que nós possuímos a coroa da vida, a vida de Deus nas nossas vidas, é que temos essa alegria. Essa alegria não é, que coisa boa, não é aquele entusiasmo, não. Essa alegria é você ver que o seu coração é voluntário na obra do Senhor. Essa alegria da salvação, ela é evidenciada através dos frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 16. Jesus disse que a árvore boa dá bons frutos. Aleluia. E parece que a mensagem de hoje é algumas interrogações precisam ser respondidas. Na mensagem de hoje, algumas interrogações precisam ser respondidas. Eu lhe pergunto, qual tem sido as tuas obras? O que é que você tem feito? O que é palpável? O que é palpável? Desde muito novo, eu dirijo igreja, ainda como auxiliar,
E é muito fácil você, no contato diário com os irmãos, saber na igreja quem é espiritual e quem não é. E para você fazer a obra e produzir frutos, você não precisa ser pastor, dirigente de círculo de oração. Tem uma obra que você pode fazer hoje. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque fazer a obra de Deus não é estar enfurnado 24 horas dentro da igreja, não. Fazer a obra de Deus é desfazer as obras do diabo aí onde você está agora me ouvindo. Em vez de você, numa confusão, numa fofoca, é isso, é aquilo, você pode ser usado como luz e dizer, rapaz, não é assim não. Vamos encerrar isso por aqui. Não considera isso. O maligno quer destruir o nosso relacionamento. Isso é fazer a obra. Mas eu não sei como nós podemos falar em obra se eu passo boa parte do meu tempo diante de um ídolo chamado televisão, assistindo novela. Eu não posso falar de boas obras, passando horas e horas nas redes sociais, conversando conversas que não tem proveito nenhum, desabafando, criticando, sendo quem você não é. Começa logo pela foto. Bota uma foto bonita que só no perfil, que não é o que você é. Tá certo que a gente tem que botar uma coisinha melhor, mas às vezes é uma coisa que não existe. Não existe. E aí começa a viver nessa fantasia. Aleluia. Cuidado, que você é o que você produz. Não adianta parecer ser piedoso, não. Se o seu fruto não for fruto de piedade, você não é piedoso. Não adianta falar mansinho, não, que se os seus frutos não for de mansidão, você está sendo reprovado. Ô pastor, deixa eu ver se eu entendi. A coroa da vida, pastor, é a nossa salvação. E essa salvação, pastor, é a vida de Deus nas nossas vidas, a virtude dele. E o senhor falou primeiro que a prova que eu tenho essas virtudes de Deus não é eu falar em muita língua, não é eu estar direto na igreja, não é eu aparentar que sou uma coisa sem ser. Pastor, essa virtude de Deus, ela é confirmada através da alegria da salvação, isso, que é produzida através da virtude da voluntariedade, dos bons frutos. Essa alegria, ela está ligada diretamente a uma consciência segura de que eu estou a cada dia parecendo mais com Cristo. Ô pastor, mas como assim? Eu não entendo às vezes algumas coisas, pastor, que vocês falam aí. Como assim eu vou conseguir parecer com Cristo? Cristo é perfeito, pastor. Olha, sabe como é que você pode parecer mais com Cristo e ter a consciência segura? Isso é a alegria da salvação. É você colocar a sua cabecinha no travesseiro e saber, meu Deus, hoje o dia foi tão difícil, mas eu vou dormir tranquilo, sabendo que eu estou crescendo um pouquinho. Eu estou recebendo essa graça e parecer um pouquinho mais com Cristo, porque lá no meu trabalho, estou dando um exemplo. Se fosse em outros tempos, eu não tinha ficado calado, não. Aquele negócio que aconteceu lá, eu tinha dito umas verdades a fulano e a Beltrano, mas eu não tinha ficado calado. Isso é paciência. Cristo se revela através disso aí. Toda vez que você é tentado a ser quem você de fato sabe que é, e você encontra graça para não ser aquilo que a sua carne quer que você seja, você está parecendo mais com Cristo. Pode dar glória, dar pinote de todo tamanho, porque os céus estão em festa pela sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, e tem crente que tem essa mania de dizer, é porque eu sou assim mesmo. Irmão, não diga mais isso não.
Ah, pastor, todo mundo já sabe que eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo porque você não parece com Cristo e nem quer parecer. E ainda acha bonito contar seus defeitos. Eu sou assim mesmo, todo mundo já sabe, né? Você é assim mesmo, você é assim mesmo. Por isso que Cristo não aparece na sua vida. Agora, quando você sabe que a sua natureza é uma natureza que não recua, é uma natureza que parte para cima, mas você sente a graça de Deus lhe dizendo: epa, recue, não vá não. É quando você vai para os pés de Jesus, Jesus diz: olha, meu filho, ele tem prazer em você. É assim que o inferno lhe respeita, dentro da sua casa, na sua vizinhança. Não é porque você é pastor, não é porque você está nessa igreja ou naquela, não é porque você sai bem mansinho, bem educado, falando com todo mundo. O diabo quer saber disso não. O diabo quer saber que quando ele olha para você, ele vê o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele começa a ver paciência, olha, ele está paciente e agora Cristo está na vida dele. Epa! Olha, ele era descontrolado, falava o que queria, desaforado, agora, olha, ele ficou calado. E os demônios começam agora lhe respeitando. E você começa agora usufruindo dessa alegria que nós chamamos de alegria da salvação. Isso de fato evidencia que você tem salvação. Isso de fato evidencia que Cristo está na sua vida, a virtude de Deus está na sua vida. Segunda evidência que nós possuímos a coroa da vida e que temos a vida de Deus na nossa vida. Segundo, nós não recuamos diante das adversidades desta vida. Irmãos, para aqueles que têm a sua coroa diante de Deus e buscam o aperfeiçoamento das virtudes de Deus na sua vida, eles não recuam diante das adversidades dessa vida. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Irmãos, olhe, é muito triste ver alguns pastores, às vezes já com uma idadezinha avançada, dizendo assim: ah, eu tô doido para me aposentar, porque aí eu vou me aposentar e vou sair daqui, vou descansar. Irmão, eu fico pensando, aleluia, todo mundo tem direito, cada um pensa do jeito que quiser pensar. Agora, pela palavra de Deus, eu sei de uma coisa, aleluia, a virtude do Espírito Santo na nossa vida nos dá um fogo que não tem enfermidade, não tem velhice, não tem situação financeira, não tem cara feia, não tem marido ruim, não tem mulher ruim que nos pare. Que nos pare. Às vezes eu estava conversando isso com o pastor Técio esses dias. O pastor Técio, sempre eu vejo cada vez mais ele empenhado nas coisas de Deus. A idade está chegando, mas ele continua empenhado. É um exemplo para os novos obreiros. Às vezes com tanta saúde, mas com tanta indisposição. Não é porque falta saúde nos braços não, irmão. É porque falta saúde espiritual. E fica qualquer coisa, recua. Você na sua casa, você está querendo recuar, você está confiando no divórcio, você está confiando na caneta do juiz para resolver seu problema. Não é porque o problema em si é tão grande não. É porque você perdeu a fé. Você perdeu a alegria da salvação. A alegria da salvação nos coloca em outro patamar. A alegria da salvação não nos deixa recuar. Toda vez que você quiser recuar diante das adversidades da vida, pode acender a luzinha amarela, porque você precisa, aleluia, entender que as virtudes de Deus na sua vida precisam ser aperfeiçoadas. Caia em jejum e oração diante de Deus, em petição, em lágrimas. Lá em Joel capítulo 3, versículo 10, sabe o que é que o Senhor diz para o seu povo? Diga o fraco, eu sou forte.
Diga o fraco. Ou seja, pastor, eu estou vivendo isso, pastor, eu estou sem força, eu estou sem estímulo nenhum, pastor. Pastor, eu de fato, eu reconheço, pastor, que eu preciso dessa virtude que o senhor está falando de Deus na minha vida. Eu preciso ter certeza que Deus está comigo, que eu preciso zelar por essa coroa que é a minha salvação, pastor, e eu estou fraco. Eu quero recuar. Você não vai recuar. Você vai dizer assim, a sua alma, você é forte. Eu li aqui no início do programa, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Paulo diz que nós muitas vezes estamos até perplexos, somos atribulados, perseguidos, mas Paulo vai dizer, nós não seremos destruídos. Será que você pode dizer glória a Deus, aleluia? Essa coroa, que é a vida de Deus nas nossas vidas, é evidenciado através do não recuar diante das adversidades da vida. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para receber o reino de Deus. A mulher de Ló olhou para trás e foi neutralizada, se transformou em uma estátua de sal. Pastor, a certeza e evidência que eu possuo essa coroa, que é a coroa da vida, e tenho uma vida de Deus na minha vida, é que eu tenho a alegria da salvação. Isto é que eu não recuo diante das adversidades da vida. Exatamente isto. Terceiro, a prova que você tem a virtude de Deus na sua vida e essa coroa é porque você vence dia a dia o maior de todos os inimigos, que é a sua natureza. Um crente que tem a sua língua dividida, indisciplinado, estou falando língua. Um crente que tem sua língua dividida, indisciplinada, indomada, não tem as virtudes de Cristo. Consequentemente, esta coroa está comprometida. E tem muito crente, com tempos e tempos, dentro da igreja, que não, jamais controlou os seus impulsos. É uma pessoa nervosa, era uma pessoa nervosa, continua nervosa do mesmo jeito. Era desaforado, continua desaforado do mesmo jeito. Comprava e não pagava, continua dando calote. Meu irmão, eu quero dizer para você, amor à sua alma. Eu vou dizer, com amor à sua alma e revestido de autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer a você, se converta urgentemente. Se converta com lágrimas, com pranto. Aleluia. Porque você está colocando em jogo o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. A prova que você tem a virtude de Deus na sua vida é que a dia após dia, esse gigante que está dentro de você, chamado natureza pecaminosa, você, dia após dia, você começa agora tendo um certo domínio pela graça de Deus. Dia após dia, você, com a graça de Deus, começa agora enfrentando e vencendo. Primeiro, o pecado que está dentro de você. É o que Tiago chama de concupiscência da carne. Os desejos da sua natureza brotam de dentro para fora. Está dentro de você. E a prova que você tem a virtude de Deus é que a cada dia você começa a dizer não para os seus caprichos, para o grito da sua alma dizendo eu quero o pecado.
Mas Tiago, ele diz que a nossa natureza não é só a natureza que está dentro da gente, que ele chama de concupiscência da carne, mas ele fala também da concupiscência dos olhos. Você começa agora a controlar aquilo que você olha, ou para onde você olha. Você começa agora tendo domínio sobre o que está diante dos seus olhos. Esse controle ao maior inimigo das nossas almas, que é a nossa natureza, não é só o pecado que está dentro, não é só o pecado que está fora, mas é também o que Tiago chama de soberba da vida. A vaidade agora dá lugar à simplicidade. Você sabia que é pecado, a ostentação é pecado? Eu fico, irmãos, só observando e pedindo graça a Deus. As igrejas mais tradicionais têm alguns costumes que são bons. São costumes louváveis para aquela comunidade, para aquele tempo. Aí a Bíblia fala de modéstia. Veja bem, você se vestir bem, tal, tá certo, é bíblico, é espiritual, glória a Deus. Mas aí a pessoa, porque está acostumada àquele rito, se veste bem, tal. Vamos usar aqui o exemplo da Assembleia de Deus, como um assembleano. Aí se veste tudo certinho, aí bota agora um anel no dedo com não sei quantos quilos de ouro. Estou exagerando, né? Mas só para você ver. A modéstia, ela não fala só do vestir, ela fala do se apresentar. A soberba da vida é pecado. Quando eu ostento, eu quero mostrar que tenho. Às vezes não é nem aqui, está devendo até o pescoço, mas tem que mostrar, tem que ter, tem que... Isso é pecado. A Bíblia chama isso de soberba da vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então essa alegria da salvação, esta alegria da salvação, ou melhor, a evidência que possuímos essa coroa e a vida de Deus nas nossas vidas. Primeiro, nós somos preenchidos pela alegria da salvação. Segundo, nós não recuamos diante das adversidades dessa vida. Terceiro, nós vencemos a cada dia o maior de todos os nossos inimigos, que é a nossa natureza. Por último, eu vou concluir agora. Aleluia. Por último, a prova que você tem essa coroa e a vida de Deus na sua vida é que você ama a verdade e preserva as instituições sagradas de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que você entende que jamais você pode se levantar e fazer algum mal para a sua família. É a primeira instituição sagrada. E a segunda, igreja. Eu vou concluir essa palavra dizendo para você: você que vive em conflito, em confusão permanente, você, homem, que faz mal à sua família, você não está se levantando contra a sua família, você está se levantando contra Deus. Deus vai te abater, Deus vai te humilhar. Você está mexendo com o que você não sabe. Você, crente, que fala indiscriminadamente, não pensa duas vezes em falar do seu irmão, da sua igreja, do seu pastor, você está mexendo com brasa. Irmão, deixa eu lhe dar um conselho: arrume confusão com qualquer coisa, arrume uma confusão com o exército todinho, mas não arrume problema com a igreja, nem com sua família. Não arrume. Crie, peça graça a Deus, peça paciência, peça entendimento, peça para que Deus mude sua cabeça, faça de tudo. Agora não arrume problema com a igreja do Senhor, nem com a família, porque esse amor pela verdade envolve o cuidado, envolve a decisão de
preservar essas duas instituições. E isso mostra que eu tenho a coroa. Isso mostra que as virtudes de Deus estão na minha vida. Portanto, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Preserve essa coroa. Preserve a alegria da salvação. Não recue diante das adversidades dessa vida. Vença o seu maior inimigo, que é a sua natureza. Ame a verdade. E amar a verdade é amar a sua família. E amar a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio.